Bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. E hoje nós vamos abordar aqui uma temática muito complexa e difícil de se propor. Não só a própria temática em si e sua impertinência, mas também todos os elementos que a compõem. A propriedade do colaborador. A importância do colaborador. Então, antes da gente começar, nós precisamos entender que o colaborador ele é o criador dos produtos e serviços da sua instituição, da sua empresa. Logo, vemos a sua importância como uma estrutura rígida em relação aos resultados do mesmo. Ou seja, o colaborador ele é o resultado dos seus produtos e serviços por meio das relações e atividades que lhe são cabíveis. Então nós vamos trazer aqui, não temas propriamente ditos, mas pontos relativos, pontos específicos, reflexões e ideias em relação a todas essas atitudes, a todas essas demandas, coerências e incoerências que dispõem do ambiente organizacional. Então, aqui nós vamos ver a importância e profundidade da hierarquia, dos colaboradores, abusos hierárquicos, clima depressivo, superliderança, reflexão do posicionamento, entre outros. Então vamos lá. É necessário compreender o absoluto intuito do colaborador para a empresa e da empresa para com o colaborador. Logo, é derradeira essa vertente de análise da propriedade real da gestão com os geridos. Veja, pois nota-se que há uma existência da distopia depravada no âmbito organizacional, por meio da aquisição de poder hierárquico. Então, acaba ocorrendo situações, acaba tendo aquela incidência onde aqueles que não compactuam com o mesmo, estes são extirpados do ambiente, são acometidos ao exílio ou de tratativa ríspida degradante. Então tudo isso tem que ser analisado e colocado numa balança. Veja, o que nós queremos dizer aqui em relação qual é o intuito, qual é a tratativa que é disposta dentro do ambiente organizacional em relação àquele que está no perfil de liderança hierárquico e logo com o colaborador. Como é que os dois se lidam, como é que é essa interação profissional. E sim, existe essa distopia, essa quimera implementada, onde são dispostos e aplicados, em muitos casos, uma fictícia ilusão hierárquica de liderança, aonde querem coagir, e implicar e impor, de fato, incisivamente, essa demanda em cima dos colaboradores, dos geridos, aqueles que não possuem posicionamento hierárquico. Ou seja, querem aplicar forçadamente um modelo de trabalho ou ideias, até atividades errôneas que ferem a honra, que ferem até os próprios conceitos da empresa para os colaboradores. Isso de modo por conta do poder hierárquico, da posição que ele está dentro da empresa. Isso é uma coisa que entra exatamente nesse aspecto. Aqueles que não compactuam com essas práticas, eles são extirpados, como eu disse aqui, do ambiente, acometidos de exílio, tratativa ríspida, começa a tratar mal o colaborador porque ele não quer fazer daquela maneira, ele não concorda, ele não acha correto e de fato não é fazer o errado porque uma posição, alguém um posicionamento superior a você está te mandando fazer. Porque tudo existe uma ética, uma conduta, uma aplicação correta. Não por conta da sua posição, do seu poder dentro de uma empresa, que isso lhe dá o total direito de fazer o que quiser e impor sobre os demais. Isso está completamente errado. Então é essa tratativa aqui que a gente quer trazer essa reflexão. Então esse vídeo é um vídeo não só para o colaborador,
específico, aquele que não tem, aquele que não é líder, aquele que não tem uma posição hierárquica. Esse vídeo também é especialmente para os líderes, porque você precisa ter um olhar, uma visão holística, né, de um todo. Você precisa trazer o olhar ao próximo, não da sua perspectiva somente, mas também daqueles que estão abaixo ou do seu lado e você não consegue ver. Porque hoje acostuma-se de uma estrutura vertical, vertical. E precisa ser mudado, e isso trazendo essa perspectiva mais holística. Logo, traspasse a isto, é interessante ter em vista que essa não aplicação nítida da semântica de ações e proativas, né, a favor da harmonia contundente, a opressão que a causa que acaba ocorrendo, né, que acaba sendo causada para o seu colaborador, ela torna sórdida e depravada com o tempo, né, com o dia a dia. E isso, essa aplicação, essa falta de semântica, de trabalhos de positividade, de melhores condutas, de melhores harmonias, de um ambiente plácido, né? Um ambiente calmo, gostoso, suave de se trabalhar. Esse tipo de não atividade, né? Essa opressão com o colaborador, acaba tornando a sua demanda, a sua capacidade de produção e as condições de entrega das atividades previstas em contrato muito difíceis. Então, o seu colaborador, aquele que está sendo oprimido, que está sendo tratado com descaso, que não está sendo abraçado pela liderança ou até mesmo pelos demais da equipe, isso atrapalha diretamente a estrutura de entrega. O que é a estrutura de entrega? É o seu produto e o seu serviço. Porque quem gera produtos e serviços são os colaboradores. Eles estão sempre na linha de frente. Tá? Eles que criam, que moldam, elaboram o produto. Né? A liderança ela também faz parte de todo esse compasso, de toda essa estrutura. Porém, a liderança ela não tem uma proatividade tão grande, tão efetiva quanto os colaboradores de base. Então tem essa diferença. Não que um trabalhe mais que o outro. Não. Nós estamos falando do contato, da proximidade com o trabalho e o resultado final em relação aos contratantes ou o seu cliente, a sua entrega final. É disso que nós estamos falando. Então, o tratamento subversivo ele acaba ocorrendo também causando princípios de depressão, princípios de descontentamento com a gestão e com a visão macro empresarial daquele ambiente. Então você precisa, né, estruturar o seu, a sua eloquência, o seu dom de oratória, de diálogo, de conversa, de expressiva, né, de se exprimir para com os seus colaboradores de modo mais calmo, de modo um pouco mais sutil, um modo onde você possa trazer um espaço para que o seu colaborador entre nesse espaço, entre de um modo mais confortável e possa ter um diálogo, né, proativo, né, efetivo, né, possa ter resultados com esses diálogos e não uma guerra, um tipo de luta organizacional entre dois ou três, quatro, cinco indivíduos, onde você vai causar uma degradação coletiva do próprio aspecto profissional ou organizacional daquele setor ou daquela empresa. Então, não somente converge do seu colaborador de base, mas toda a estrutura que precisa ser melhorada, o primeiro passo em relação a essa melhoria é de onde está o poder, é de onde está o gerenciamento. E nós estamos falando da estrutura hierárquica, sem dúvida. Então, isso precisa ser previsto. E aqui nós entramos até numa tratativa um pouco mais profunda, porque, de fato, esse tratamento subversivo, né, onde você coloca o colaborador como um subversivo contra a sua empresa, contra o seu sistema, que ele é contra a sua metodologia de trabalho, você acaba tornando ele, você mesmo, da gestão, da parte hierárquica, torna o indivíduo seu inimigo. Porque subversivo é exatamente isso. Né? Talvez não no seu sentido explícito do termo, dependendo do contexto, mas você o coloca com um olhar de inimigo. Tá?
E isso causa uma sensação de descontentamento, de distância da equipe, de distância da gestão. Isso causa depressão, isso causa insatisfação do seu colaborador. E logo, novamente, vai degradar, vai piorar a sua demanda, o seu poder de entrega, né? Com isso, nós podemos dizer também que o âmago gerencial, por dever e obrigação, ele deve gerenciar avaliativamente essa estrutura pelo fato de lidar com pessoas e situações do aspecto pessoal e interpessoal, que é muito importante. Então veja, situações do aspecto pessoal, né, interpessoal, é pessoas lidando com pessoas, né, e pessoas analisando os seus próprios conceitos, né, um modelo mais introspectivo. Então, esse modelo ele deve ser pautado, né, dentro de uma visão holística para suas resoluções corporativas, ou seja, a melhor forma, a melhor proposta para você buscar essas resoluções de relações de pessoas entre pessoas é não usar práticas invasivas, né? O colaborador em muitas empresas, como nós já sabemos, isso é evidenciado por estudos, possui sua voz oprimida, né? Logo, ele é rebaixado por sua posição também ou cargo, né? E é muito fácil, né, para um líder ou um chefe, uma pessoa dentro de uma gama de poder, de uma aquisição hierárquica, né, de liderança, alguma posição superior que seja, é muito fácil para esse indivíduo, esse chefe, esse líder, esse gestor, tomar uma ação vitupera, né? Com isso, no que diz respeito, né, do desfrute, como eu disse, do poder hierárquico. Ou seja, é muito simples para quem possui poder de comando, voz de comando, né, poder de liderança, algo parecido, criar situações, propor o que ele quiser dentro do próprio contexto dele, não do contexto empresarial, né, como eu gosto de dizer, colocar aqui, existem processos e procedimentos, né, predispostos pela empresa, isso se chama POP, nós já temos o vídeo aqui, tá? E o setor, as empresas que demandam, que são obrigatórios esses registros, né, os procedimentos operacionais padrão, ele tem que ser seguido, né? E não por conta da sua posição que você vai mudar essa estrutura, porque essa estrutura é prevista por lei, é legislação, como assim? Então, nós vemos essa dispersão dos próprios conceitos pré-estabelecidos. Então, para um líder, ele fala, eu posso porque eu sou isso. Espera aí, não é assim que funciona. Então, você está acima da lei e não é assim. Então, como eu disse, é muito fácil para esse indivíduo tomar qualquer situação, qualquer ação, qualquer resposta vitúpera, né? Da maneira que ele quer, grosseiro, né? Criar uma situação, expor de uma situação da maneira dele, da perspectiva dele, né? Como já dizia um filósofo antigo, um pensador antigo, asiático, Wu Xing, palavras não são fatos, mas apenas ideias sobre os fatos. E é exatamente isso que muitas vezes ocorre dentro daqueles que estão envolvidos pelo poder hierárquico, né? Ele cria situações por conta do seu próprio poder, né? Logo, a gestão, né, o gerenciamento que está por cima, vai lhe dar ouvido. Por quê? Porque você é uma pessoa que está gerindo pessoas, um ambiente por completo. Então você tem um certo nível de confiança em relação a essa gerência, senão você não estaria na posição de liderança, de gerência ou algo parecido, correto? Correto. Então, veja como é muito simples propor de uma situação degradante. Então, veja, a maior propriedade do colaborador em relação ao aspecto profissional é o fato da sua presença na empresa, pois os produtos e serviços, como eu disse, são alocados por colaboradores, por pessoas, tá? Logo, são a entrada e saída da empresa. Os colaboradores são os resultados da empresa. Ou seja, você não precisa, não há necessidade de você aplicar a depravação do poder de liderança. Seja calmo, né? Tem uma resposta
mais calma e resolva da melhor forma, porque trazendo essas perspectivas de um ponto ríspido, mais grosseiro, mais arbitrário, você não vai adquirir resposta nenhuma. Você vai degradar a sua equipe, quem está vendo aquela situação, quem está vendo aquele colaborador para baixo, né, que não está bem. Você mesmo acaba por propor uma resposta negativa dentro da sua própria gestão do ambiente organizacional. Então veja, muitas vezes não é uma questão do próprio colaborador que precisa melhorar dentro de algum aspecto específico, mas também de uma perspectiva já ultrapassada de gestão, de modelo de gestão, de modelo de liderança daquele indivíduo, né? Porque é o que eu costumo dizer. Hoje existem empresas que não colocam como pauta o conhecimento didático. O conhecimento didático é você estudar, é você ter a comprovação desses estudos, né? É você ter um conhecimento aplicado em relação a alguma área específica, né? E não adquirir cargos, posições por conta de tempo de permanência dentro de uma empresa. Claro, se você tem tempo de permanência, né, de demanda de tempo dentro daquela empresa, a qual você presta ali trabalho, serviço para aquela empresa, claro, você tem conhecimento. Isso é nítido, né? Isso é óbvio. Mas nós chamamos isso de conhecimento prático. É o conhecimento do dia a dia, né? E o conhecimento prático, o conhecimento do dia a dia, ele também é muito importante para você saber delegar e direcionar um setor. Mas, por sua vez, é muito mais importante o conhecimento didático. O autoconhecimento também é muito importante e um outro nível que nós colocamos em relação a todos os outros, que é o conhecimento introspectivo, os modelos introspectivos, né? E o que é isso? É você olhar para si mesmo. É o conhecimento que você tem, é a análise do seu conhecimento, das suas experiências, da sua vivência. E você anexar isso com todos os outros modelos, com o modelo didático, com o modelo empírico, com o dia a dia, né? Então, isso é uma coisa muito diferente. Agora, uma empresa formal, ela vai se basear em qual estrutura? Ela vai se basear em procedimentos operacionais padronizados e conhecimento didático. Tá? O conhecimento do dia a dia, conhecimento prático, ele vai ser uma forma de fazer a ligação entre os contextos e trazer as melhores resoluções. Servem para uma análise de experiência, servem para te dar um direcionamento e você, dentro desses dois parâmetros principais, que são os procedimentos padronizados e o conhecimento didático, você vai buscar essa resolução e trazer. Agora, não da forma que você bem entende, porque há tanto tempo você realiza essa atividade dessa forma. Mas se há tanto tempo você realiza uma atividade dessa forma, quer dizer que você está errado, tá? Porque você não está sendo objetivo, trazendo uma atividade dentro do procedimento padronizado, nem e muito menos do conhecimento didático, né? Então, fica aqui essa análise, tá? Reflita sobre isso. Algumas coisas precisam ser aprofundadas de ambos os aspectos, tanto daquele que está numa posição de liderança hierárquico e daquele que está numa posição abaixo, que está numa posição, num cargo que não é de liderança, que o pessoal costumam chamar, né, comumente chamado de, né, colaborador de base, né? Então, veja bem, as empresas, elas precisam priorizar a razão. Elas sempre priorizam, na verdade, a razão para os seus clientes e empregam o conceito de agregar valor ou de gerar valor aos clientes. Mas agora eu lhe pergunto, no que diz respeito a gerar valor para os colaboradores, esse aspecto existe? E novamente eu insisto, venho na réplica. Os produtos e serviços são produzidos e realizados por pessoas, desde a chegada da matéria-prima até a sua entrega final para o contratante ou consumidor.
tá? Então, por que não implementar uma política que traga a mesma lógica de geração de valor para os seus colaboradores, para os seus geridos? Então, os colaboradores são a entrega final de tudo que a empresa produz. Tá? A empresa é baseada nos colaboradores. Você precisa entender isso. Se você vai lá e está tendo, criando uma relação muito ríspida, muito abrupta com o colaborador, você está tirando o seu poder de entrega. Você está tirando os seus bons resultados. Você está diminuindo a sua eficácia, a sua excelência, a sua qualidade. Então, veja, é muito mais fácil você tentar ouvir os seus colaboradores, que é também um dos maiores problemas daqueles que dispõem de um posicionamento de liderança, de gestão, de gerenciamento, que é não ouvir aquele que está abaixo de você, porque você acaba se colocando, mesmo que em alguns momentos inconscientemente, em um nível de pedestal, numa poltrona de rei. E não é assim que funciona. Por quê? Porque desde aquele da base ou até aquele que está numa posição de gerenciar pessoas, todos ocorrem, né, acabam tendo falhas, né, acabam gerando problemas, acabam tendo situações da qual você não está correto. E isso é nítido, todos nós erramos. Agora, nós não precisamos trazer isso, né, como um modelo de disputa, né, de quem está mais errado ou algo parecido. Quem é melhor que quem? Não, a ideia não é essa. E a ideia, ela parte do princípio aonde que aquele que está numa posição de gerenciamento deve ser um farol, um exemplo para quem está embaixo. Então, se você perceber que você errou, tudo bem, dá um exemplo, traga para sua equipe, para o seu colaborador, para sua empresa que ocorreram falhas e tal e tudo mais, e traga uma resposta proativa, uma resposta nítida, uma resposta consciente e que vá trazer confiança para sua equipe fazer melhor na próxima vez, né? Porque não só a gestão como a gerência, todos estão engajados para um único propósito, né? Então isso nunca vai mudar. E como eu dizia aqui, a liderança, aquele que está numa posição de gerenciamento, ele deve tomar a postura de farol para os seus geridos e não trazer essa semântica de carrasco degenerado e acabar causando medo ou abalos aos colaboradores que logo dificulta a criação e fidelização da confiança organizacional, que é muito necessária, né? Então, quando você cria essa ideia e implementa, mesmo que gradativamente, de inspirar os seus colaboradores, de ser um farol, né? E esquece, tira do seu roteiro essas práticas abusivas ou errôneas que mencionamos aqui, você vai criar um clima, né, positivo ou zen, né, clima zen, como nós gostamos de falar aqui no unidade gerencial, né, criar um clima harmonioso e calmo, onde as atividades profissionais são prazerosas de serem realizadas. Então, clean zen ou zen clean, né, um clima zen, né, um clima de harmonia. E é o que precisa ser implementado, porque muitas vezes aquele que dispõe da posição hierárquica não vai aceitar um posicionamento profissional de alguém que está abaixo dele. E esse é um dos maiores problemas hoje em dia. Por quê? Porque a mão de obra está se capacitando. Aqueles que estão ali por algum período de tempo, aquele que vai entrar, aquele que já está ali, as pessoas buscam conhecimento de alguma forma, ou em alguma área específica dentro daquilo que elas estão trabalhando, produzindo, criando. Então você precisa aceitar a ideia, você da gerência, você da gestão, de que existirão colaboradores, aqueles que não são de gestão, que não são líderes, que também dispõem de certos conhecimentos específicos ou praticam atividades que são de um nível de profissionalismo que você não vai aceitar, que você não vai compreender da melhor forma possível, porque esse indivíduo dispõe dessas atividades de modo, como eu gosto de dizer, com excelência, com supremacia.
né? Uma qualidade de entrega, um produto, um serviço excepcional. É a excelência, é o melhor que você conseguir fazer. E esses indivíduos, eles possuem essas características, e esse tipo de característica é um problema dentro de um ambiente profissional que tem algum tipo de gestão que é defasada. Por quê? Porque gera medo, causa pânico em alguns líderes, em alguns gestores, porque demonstra o seu nível de posicionamento, o seu nível de conhecimento. Você é uma pessoa muito definida, já pré-estruturada dentro dos seus conceitos e princípios. E logo mais esse indivíduo, você ou aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele profissional que dispõe dos conhecimentos internos da organização, seja dos procedimentos operacionais ou dos modelos didáticos ou empíricos aplicados que converjam para os resultados com excelência, que fazem, que condiz com o que a empresa pede, você tem uma estrutura muito sólida. E isso faz com que um líder, um gestor ou qualquer outro indivíduo que está numa posição de gerência crie um certo receio. Mas esse receio ele não deve ser negativo, ele deve ser visto, colocado como uma aspiração inata para aquelas atividades, para aquelas ações. E você tem que entender, dentro do seu princípio de gestão, que você possui pilares dentro do seu setor para essas atividades e que essas atividades serão realizadas com excelência. São atividades que você tem uma garantia inata dentro do seu próprio ambiente de trabalho organizacional. Então veja como a forma que você recebe e interpreta essa informação, ela vai te trazer um resultado positivo ou negativo. Você pode aceitar isso como uma forma de ser um pilar, né, um profissional engajado dentro do seu aspecto profissional, daquele trabalho, daquela sessão, daquela empresa, ou você pode encarar como um subversivo, como nós falamos aqui. Você vai encarar como um subversivo, alguém que é contra você e tudo mais, e aí vai virar um pé de guerra, né? Acaba entrando numa visão compactada, muito densa, e uma névoa vai tomar conta, né? Vai ser uma harmonia ruim, um ambiente de trabalho ruim. Então precisamos mudar isso, tá? A gerência, a gestão, né? Precisa trazer essas informações ou esse olhar mais holístico, né? Em vista de resultados positivos, claro, que converja para as preferências da empresa, né? Dentro do quesito profissional, lógico, e legislativo também, né? Porque existem leis que regem princípios internos dentro das empresas, né? E isso precisa ser implementado também. Não é da forma que a empresa quer, ou um gestor ou um gerente quer. Todo mundo, né? Todos nós seguimos leis e nós precisamos fazer isso, até porque existem produtos e serviços que são direcionados para pessoas e esses produtos e serviços têm que ser realizados dentro desses procedimentos que são obrigatórios por lei, tá? Então tudo isso é para trazer o cuidado, uma satisfação, a proteção do seu cliente também, tá? E também daquele que realiza o próprio serviço. Então isso precisa ser visto de uma maneira mais objetiva. Agora, essa harmonia, essa forma produtiva, clean zen, esse clima zen, esse clima, essa harmonia positiva, né? Nós podemos chamá-la, como eu já falei da excelência aqui, nós podemos chamar essa harmonia organizacional de busca pelo Kaizen. Kaizen. Kaizen quer dizer melhoria contínua. E ela deve ser adotada do aspecto correto. Qual que é o aspecto correto que você consiga trazer, implementar qualquer mudança, qualquer melhoria, qualquer princípio gradativo que vai te trazer um benefício? Qual é essa escala correta? Gerência. A gerência, quando eu digo gerência aqui dentro desse aspecto, eu estou falando a estrutura primária que rege aquela loja, aquele ambiente profissional. O gerente que toma conta de tudo, tá? O responsável que toma conta de tudo. Depois, os líderes específicos, que vai cuidar daquele setor, ou daquele tipo de produto, ou daquele tipo de serviço. E depois, juntamente com esse, claro, né, o RH.
né, que também precisa e dispõe de informações profissionais e diretas para os colaboradores, né, e também ajudam em alguns aspectos os líderes e a gerência, tá? Porque diz respeito a pessoas. E depois disso, dessas 3 colunas, você tem os geridos. Então veja como já existe uma defasagem a partir desse ponto, porque os geridos eles recebem uma informação já processada por diversas fontes. Por isso que essas fontes elas devem processar as informações das mesmas formas, tá? Processa essa informação, esse conteúdo da mesma maneira e traz um conteúdo direcionado, uma visão holística, uma informação igualitária para todos. Assim você evita picuinha, conversa fiada, que naturalmente nós chamamos de ruídos, né? E entre outros elementos. Então, quando você aplica esse Kaizen, essa melhoria contínua, né, no quesito profissional, você irá proporcionar um ambiente sutil e perfeito para que o engajamento de relação hierárquica com os demais geridos de base, né, e relações de pessoas com pessoas, você começa a colocar isso dentro de uma bandeja onde todos começam a se servir, a se relacionar de um modo direto, de modo tranquilo, de modo respeitoso, né? E com informações claras, nítidas, com transparência, com proximidade, né? Com veemência. Então tudo isso é muito bom para o aspecto profissional. Por isso, né, esses modelos de trabalhos internos, interpessoais, são realizados em muitas empresas, em sua maioria grandes, né, em busca de visar a saúde do ambiente profissional. Né? A tratativa sempre se resume em pessoas para pessoas e de pessoas para pessoas ou pessoas com pessoas. Enfim, o resumo são relações entre pessoas. E isso é muito importante dentro do âmago profissional, porque toda a ideia, todo o conceito, ele se estabelece em sua essência a partir do ponto inicial da informação, do ponto principal de onde aquela informação, aquela atividade, aquele modo é implementado, ele é idealizado. Então, a estrutura que gera, que rege esses elementos, ela precisa ser muito clara, ela precisa ser muito nítida, porque senão você cria essas brechas, esses espaços e logo você vai começar a ter esses problemas que nós falamos aqui, mencionamos aqui, né? Onde você precisa, como já foi dito, trazer esse absolutismo de informações. Você precisa compreender absolutamente quais são o intuito daquele colaborador, qual que é o intuito que esse indivíduo está buscando, né? Qual que é a resposta que a empresa está dando para esse colaborador, tá? Trazendo isso tudo de um modo onde é extremamente importante você derradeiro, né, essa análise de propriedade, onde você idealiza, né, ideias, relações que vão dispor os melhores resultados, tanto de interações, de relações dentro do âmago profissional, de onde você cria o seu produto ou serviço, e entregando um produto ou um serviço com excelência, com qualidade, obtendo suas metas, os seus lucros, e que é esse o objetivo, o foco final da maioria das empresas, tá? Então, fica aqui essa ideia, tá? Essa análise profissional para vocês, porque tudo isso é muito importante, é muito relativo também, porque cada empresa possui também estruturas diferentes. Nós estamos falando de estruturas verticalizadas, temos modelos de trabalho onde você tem estruturas horizontais, né? Existem outros tipos de estruturas, de níveis, né? De hierarquizar
empresa, né? Todo o contexto profissional. E tudo isso, cada um, né, dentro desses contextos, vai avaliar, né, qual é a melhor forma de liderar, qual é a melhor forma de trazer o conceito, qual é a melhor forma de lidar com aquele indivíduo. Então, tudo isso são questões que devem ser abordadas, analisadas pela gerência. Mas quando você coloca, novamente, isso aqui é um erro muito clássico, quando você coloca um colaborador como um erro seu, com o seu olhar errôneo, né, melhor dizendo, como um inimigo, né, alguém que é contra a sua estrutura, o seu gerenciamento, o seu setor, quando você mesmo implementa essa visão em relação ao colaborador, um indivíduo, você mesmo está propondo uma situação aonde você está contra aquele indivíduo. E aquele indivíduo, naturalmente, aquele colaborador, naturalmente, isso é ida e resposta. Ele vai entrar no modo defensivo, né? Como eu disse, algumas pessoas, alguns colaboradores, alguns profissionais, por disporem de conhecimentos profissionais alguns a níveis extremos, você fala de procedimento operacional padronizado, você fala de lei, você fala de conhecimento didático, são conhecimentos específicos que regem a estrutura de uma empresa. Quando você, quando é detectado que você dispõe desse conhecimento, ou uma boa parte desse conhecimento, você naturalmente também cria um certo receio, né, nos demais, que obviamente, se eles sentem esse receio, é porque eles não dispõem do mesmo nível de conhecimento. Isso é uma análise básica, muito simples e verídica, tá? Então, o que pode ocorrer aqui é uma aliança, uma harmonia que tem que ser feita entre aquele gerenciamento e aquele indivíduo, onde você vai utilizar o seu conhecimento da melhor forma e a favor do seu setor, da sua empresa e dos melhores resultados, né? Inclusive, isso é bom até para os dois lados crescem, desenvolvem conhecimento pessoal, interpessoal, profissional, que vai levar para a vida, de lidar com pessoas e tudo mais. E é esse contexto que deve ser abordado, esse contexto que deve ser implementado. Então, não trazer esse olhar, essa visão, como eu gosto de falar, depreciativa em relação ao indivíduo, ao colaborador. Porque quando você tem colaboradores que possuem aptidões inatas, você deve, né, explorar essas habilidades dentro, né, do próprio nível de trabalho desse colaborador, desse indivíduo, desse profissional, a favor do aspecto profissional, a favor da empresa, né? E a favor dele também, que dispõe desse conhecimento, dessa vantagem naturalmente, né? Ou por conta de um estudo, né? Da sua busca, da sua querência, do seu esforço, né? Ele também vai ganhar, né? Por conta da sua busca, né? Da sua melhoria, desse Kaizen que ele aplica, dessa busca pela melhoria contínua, ele pode adquirir uma posição, né, uma remuneração adequada, né, um pouco melhor. Ele pode adquirir premiações, né, oportunidades. Então tem todo isso, tem toda uma gama de produtos e logo também aquele que está na gestão também vai ser muito bem visto. Por quê? Porque possui é, profissionais do seu lado de extrema competência. O seu setor, aquilo que você faz, a sua empresa, entrega ótimos resultados. Então isso traz uma visão positiva, né, e agradável para ambos os lados. Então tire esse véu, esse casaco, né, de rei, de empoderamento abusivo, depreciativo e navegue nas ondas do Kaizen, da melhoria contínua, das melhorias interpessoais, que isso irá trazer, proporcionar, mesmo que devagarinho, mesmo que aos poucos, gradativamente, você vai adquirir cada dia um passo diferente, uma melhoria, cada dia, né, uma melhor atividade, uma melhor relação, um diálogo mais produtivo, um diálogo mais tranquilo, mais próximo, né? E outra coisa muito importante, existem
estruturas de liderança hoje que dispõem do que eu chamo particularmente de sistema de preferência. O que é esse sistema de preferência? É aquele gestor, aquele líder, aquele gerente, aquele indivíduo que está numa posição hierárquica e escolhe os seus colaboradores favoritos. Isso é uma falha gigantesca. Né? Ou trazer frases errôneas perto dos seus colaboradores. Por exemplo, você não vai falar que a sua equipe de tal horário ou de tal setor é melhor que a equipe de outro lado, é melhor equipe que o outro fulano, que aquela equipe faz mais que a outra equipe. Por favor. Isso é um nível de gerenciamento muito infantilizado, muito decrépito. E isso causa, esse tipo de frase, causa um descontentamento gigantesco àquela parte da equipe que está sendo menosprezada, que você não faz ideia. Você não faz ideia, você não compreende o que essas palavras podem dizer, vindas de alguém de um posicionamento hierárquico. Você não tem a noção do que isso causa. Então você precisa ter muito cuidado, porque você já deixa nítido que aquele indivíduo que você falou, você acha que ele faz mais que os outros, ele trabalha mais que os outros, que ele é melhor que os demais, ou que aquela equipe realiza mais atividades que as outras. Então você precisa ter cuidado, né, com o desmerecimento dos seus colaboradores ou das suas equipes, né, que são distribuídas por horários ou por cargos ou sessões. Você precisa ter muito cuidado com o que você fala, porque você está dando de bandeja um motivo para desmotivar a motivação da sua equipe. Será que você consegue compreender isso? Você está dando um motivo para desmotivar a motivação da sua equipe. Ou seja, você está desmotivando a sua equipe. Porque eles vão se sentir desvalorizados porque você está afirmando que eles não realizam com a mesma qualidade que a outra equipe. Ou que aquele indivíduo é melhor que o outro. Então preste atenção nas suas palavras, porque você mesmo acaba deteriorando a sua equipe por simples frases, falas ou ações. E que são ações, frases extremamente medíocres, medianas, básicas, são erros básicos. Né? Desculpa que é expressiva, mas você cria uma própria degradação, uma própria névoa dentro da sua equipe. Porque cada equipe, em cada período de tempo ou em cada sessão, ela fica responsável por uma demanda de entrega, por uma demanda de atividades, por uma demanda de atendimento, por uma demanda de precificação, de qualidade, de verificar estoque, de fazer rotativos, né, inventários, entre outros. Você tem auditorias, você tem escopo corporativo, você tem diversas áreas que vão abranger cada categoria, cada atividade específica para diversos horários. Então é impossível você estipular qual indivíduo ou qual equipe faz mais que a outra. Por quê? Porque as equipes ou esses indivíduos em si, eles não realizam as mesmas atividades específicas todos os dias. Então toda a estrutura ela é incalculável. Ela é uma variável. Ela é variável. Nunca ela será a mesma. É como um gráfico, é como uma bolsa. Você não sabe quando ela sobe, quando ela desce. Você pode criar previsões. Sim, você pode criar previsões, né? Seguir um roteiro, as velas, o lucro, né? A estrutura, vem acompanhando a semana, o dia, como é que tá. Você cria uma previsão, mas é uma pré-visão. Não é uma estrutura definida e objetiva em relação àquele aspecto. Então, você não tem a certeza. Tá? Isso é muito nítido. Tá bom? Então, entenda isso. Não crie, né, essa estrutura de preferência. Não seja um líder que possui indivíduos, colaboradores que você gosta mais, outros que você gosta menos. Tratar todos de modo igualitário, tá? Numa linha tênue, direta, tá? Uma palavra, né, direta e uma resposta igual para todos. Claro,
Cada indivíduo você vai lidar de uma forma, porque existem indivíduos que são mais calmos, outros são mais ativos. Então, existe uma forma de lidar, tudo bem. Mas a resposta, o profissionalismo, é sempre o mesmo, tá? E isso, não somente do sistema de preferência, ele também cria uma coisa que é o que eu estou falando agora. Você não traz essa ideia de aplicação igualitária. E a não aplicação igualitária, ela resulta em quê? Em bonificação. O que é bonificação? É você trazer privilégios para alguns colaboradores. Você ajuda um colaborador nisso ou naquilo e o outro indivíduo que muitas vezes vai te precisar de uma situação parecida ou igual, você diz não. E você já tendo deixado claro que aquele indivíduo, aquela equipe faz mais que os demais, você deixa o próprio ruído, o próprio problema no ar para os seus colaboradores pensarem. É onde se criam os ruídos indesejados. É onde você cria conversa fiada, conversa paralela, picuinha. Por quê? Porque você já deixou, no caso, o seu indivíduo, os seus colaboradores, a sua equipe, com uma pulga atrás da orelha. Você já deixou a sua equipe pensando. Você já deixou a semente ali, negativa, implementada, plantada ali na terra. E se você não for lá reparar essa situação, essa semente ela vai germinar. Ela vai crescer. A partir desse ponto, quando você põe a semente, você já tem que cortar na hora. Às vezes é um modo que uma situação que acaba ocorrendo indesejada. Você não pensou naquilo, você não queria aquilo, mas a situação ocorreu, aconteceu e está aí. A partir desse princípio, você traz, né, o cuidado, aquele carinho para você não perder a confiança dos seus colaboradores, para você não perder a harmonia. Né? Aconteceu uma situação indesejada, você já tem que cancelar na raiz, no pé. Vai lá, chama todo mundo, faz uma reunião. E outra coisa, não existe essa estrutura, esse picadinho, fracionamento de reunião. Você não vai pegar dois aqui e fazer uma reunião, você não vai pegar três ali e fazer uma reunião, depois você faz reunião com mais três, depois você faz reunião com mais quatro. Por quê? Porque a linguística, a objetividade que você vai ter, ela não vai ser a mesma. Você precisa ter uma linguagem direta, objetiva e profunda. Para você alcançar esse nível, para você ter isso e implementar isso, você precisa trazer todo mundo, uma reunião de 10, 15 minutinhos, rápida, super rápida, interativa, produtiva e rápida, tá? Você se posiciona nesses 10 minutinhos, corrige o que aconteceu, expõe a situação que ocorreu e define ali o parâmetro, ponto, acabou. Você resolve ali de uma vez, de modo igualitário, para todos os colaboradores, uma palavra objetiva, né? Abrupta, direta, né? Porque você está expondo, no caso, uma situação que não foi legal, que você estava presente, então você tem que trazer esse exemplo, esse farol. Oh, peraí, eu não estava correto ali, isso não foi legal que eu falei, eu me expressei mal, né? Foi uma expressiva ruim, isso. Você se reformula, se reposiciona e deixa muito claro como é a sua forma de trabalhar, como é a sua forma de ver cada colaborador, cada indivíduo. Isso é muito importante e assim, tendo esses diálogos claros, objetivos, sem transparecer emoções e preferências e outras condições que você, claro, até tenha ou não esteja bem, ou qualquer outra ocorrência que seja, você traz ali uma rigidez no seu vocábulo, na sua entonação, na sua frequência de fala e você convence os seus colaboradores. Claro, não é só convencer e se expor da situação, é fazer correto a partir de diante. Tá? Então, essa é uma análise muito holística, né? Macro setorial, macro empresarial, tá? Que você tem que implementar. Então, essas aqui foram nossas observações em relação à importância do colaborador, ou como eu gosto de chamar,
a propriedade do colaborador. Porque, veja bem, a propriedade do colaborador é exatamente a entrega do produto e o serviço. E o produto ou o serviço, eles demandam de quê? De qualidade, de excelência, de ter algo que lhe chame a atenção. E quem proporciona isso é o colaborador. Então, são as propriedades do colaborador, tá? E quem detém formalmente as ferramentas que vão favorecer essa qualidade, essa excelência, que podem até melhorar essa propriedade do colaborador, é a empresa em si, juntamente com a gestão, com a gerência. Por isso que eu falo a propriedade do colaborador. O colaborador, de modo simples, ele é a estrutura primária da empresa. Porque é a partir desse ponto que você cria produtos e serviços. Tá? Se você não tiver boas interações, boas relações, como nós já falamos aqui nesse vídeo gigantesco, você vai criar problemas, tá? Você vai ter problemas. Então vamos evitar isso. Trazer essa visão macroempresarial, proativa, positiva, né? Engajada profissionalmente. E assim você ter uma equipe que estupenda, né? Ultrapassa resultados, metas, que você tenha excelência das atividades que você pratica, que você faz, que você realiza diariamente. Tá? Então, essa aqui é uma análise, né, da propriedade do colaborador e também reflexões. Aqui o que nós trazemos são reflexões diárias de diversas empresas que são relatadas, né, que nós vemos aí no dia a dia. E também dentro de estudos, claro, o que nós trazemos aqui é baseado em estudos também, e também das legislações, né, e parâmetros profissionais corporativos. Então, tudo isso, né, são conceitos que nós precisamos melhorar, trazer, implementar. E você pode pausar o vídeo aí para ler os textos, tá? Caso você tenha interesse, né? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, tá? Cria aí, clica aí, né, no like, no gostei, tá? E esse vídeo, como eu disse lá no começo, ele é especialmente para todo o perfil gerencial. Gerentes, líderes, tá? Aqueles que estão no processo, né? Isso aqui é uma análise muito simples, muito básica, apesar de ter algumas palavras um pouco mais adversas, né? Mas é muito simples, muito direto e objetivo aqui a proposta, né, dessas análises da propriedade do colaborador. Então, assista aí, ouça. Se você achar alguma coisa pertinente ou impertinente, traga nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.